Qual o seu nome? Adriano. O seu? Thaís. Quem vai falar? Eu falo bastante. Bispo, eu cheguei na igreja na miséria, apanhando do meu marido, ao ponto dele me tirar sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos, a gente passando fome, andando numa bicicleta velha, eu, ele, minha filha. A bicicleta caindo aos pedaços, pneu furava, às vezes a roda soltava. E eu vendia doce na rua, de porta em porta, para poder me sustentar dentro de casa, e apanhando dele. Era uma vida totalmente destruída. Eu cheguei ao ponto, bispo, de, numa surra que ele estava me dando, pegar uma panela de óleo fervendo e jogar nas costas dele, porque eu queria matar ele. A gente não tinha paz dentro de casa. Estavam casados há quanto tempo? A gente era casado já há mais de 7 anos. Vocês viveram nesse inferno durante quanto tempo? A gente viveu nesse inferno até eu chegar na igreja, durante esse tempo todo. Esses 7 anos, mais ou menos. Desde o início do relacionamento, então, já havia agressões, já havia tudo isso? Sim, eu cresci no mundo do tráfico, né, bispo? Então, meu pai era traficante e a polícia invadindo a minha casa e eu não aguentava aquela situação. Então, aos 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu me juntei com ele. Eu conheci ele na escola, eu queria sair de dentro de casa e eu achava que nele eu ia encontrar a felicidade, eu ia ter uma família que eu nunca tive. Porque eu cheguei a ver meu pai sendo baleado na minha frente pela polícia e era uma situação assim deplorável, era muito triste. E no início foi assim, maravilha, mas depois ele começou a me agredir. Começou a faltar as coisas dentro de casa, ele começava a me espancar, eu cobrava carinho dele, cobrava atenção, e ele me batia. Chegou ao ponto de ir numa festa de ano novo, uma vizinha me socorrer, porque ele tinha estourado o meu nariz ao ponto de muito sangue. Aí eu fui medicada, tudo, era assim que eu vivia. Eu vivia nessa vida totalmente destruída. Espancamento, miséria, não tinha o que comer dentro de casa. As pessoas olhavam para mim, me chamavam de maloqueira. Eu andava de chinelo velho, roupa maltrapina, toda maloqueira mesmo. As pessoas, como uma mendiga mesmo, pedindo as coisas para comer na porta dos outros. Até que você chegou na Igreja Universal. Fala da fogueira santa na sua vida. O que é a fogueira santa? O que Deus fez na tua vida na fogueira santa? Então, através de uma surra que ele me deu, eu liguei o rádio quando ele foi embora. Ele saiu de casa, me bateu muito, e eu liguei o rádio. E estava a campanha de Israel, o pastor estava falando no rádio. E eu não tinha mais esperança. Naquele dia eu queria me matar. E eu fui até a igreja, sozinha, chinelo quebrado, a roupa toda suja, toda machucada, que ele tinha acabado de me dar uma surra. E eu sentei no primeiro banco. As pessoas ficaram me olhando assim, aí o pastor anunciou, né, a Fogueira Santa de Israel. E ele falou que se você fizesse aquele voto, a Fogueira Santa ia mudar a sua vida, né? E eu ouvi aquilo, eu vi como uma esperança, porque eu não tinha vida. E aí ele começou a anunciar os valores. E ele deu com o valor mais alto, que foi R$10.000, eu nunca me esqueço. E eu subi correndo. Aí 2 pastores me barrou na descida do altar, porque eu subi sozinha, ninguém subiu. Naquele dia eu subi sozinha. E ele falou assim: a senhora tem certeza? A senhora ouviu que ouviu o valor do voto? Porque eles perceberam que eu estava toda suja, toda machucada, descabelada. E eu estava chorando, e eu falei para ele: eu entendi. Eu vou pegar porque eu entendi. E eu não tinha nada, bispo, para colocar naquele envelope. Quer dizer, eu tinha, na verdade, e não sabia. Aí eu cheguei em casa com o envelope, e ele já chegou reclamando, já chegou me batendo. Ele não sabia que eu tinha pego. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a olhar, fiquei a madrugada todinha acordada, chorando. Eu falei, se Deus não mudar a minha vida com esse envelope que eu peguei, com esse voto que eu vou fazer, eu vou me matar. Porque eu não aguento mais.
Aí eu olhei os móveis que eu tinha dentro da minha casa, porque ele estava desempregado, mas quando ele trabalhava, ele comprou os móveis. Então, minha casa estava mobiliada. E eu passei anos apanhando, passando fome, com todos aqueles móveis dentro da minha casa, nunca tive essa direção. E o envelope, né, Deus colocou dentro de mim. Aí Deus falou bem forte comigo na madrugada. Eu passei a madrugada inteirinha acordada, bispo, chorando. Vende tudo que você vai conseguir cumprir esse voto, eu vou mudar a tua vida. Não foi o pastor que mandou você vender nada. Na época que nós chamávamos as pessoas citando os valores, quando o pastor falou, você que vai fazer o seu voto de 10 mil, você subiu por livre e espontânea vontade, e tampouco o pastor sugeriu que você vendesse os móveis da sua casa. Foi Deus que falou com você? Foi Deus que falou comigo, tanto que anos aqueles móveis estavam lá, eu nunca pensei em vender um móvel para mim comer. Eu passando fome com a minha filha, pedindo as coisas na porta dos outros. Passei a madrugada e Deus falou no meu coração para vender tudo. Aí eu cheguei de manhã, eu já estava sem dormir, ele dormiu. E eu falei para ele, eu falei, olha, eu falei a verdade, eu fui na igreja e eu peguei um voto muito forte, e Deus vai mudar a nossa vida, eu vou vender tudo. Aí ele falou assim, você está louca? Você já está na miséria, você vai dar dinheiro na igreja para enriquecer mais ainda o Bispo Macedo. Ele falou isso. E eu falei assim, não, eu vou dar o voto no altar e Deus vai me abençoar. Eu não vou dar para a igreja, não me interessa o que o Bispo Macedo vai fazer com o dinheiro, me interessa que eu vou ser abençoada. E aí ele falou assim, tá bom, só que é o seguinte, tu vai apanhar mais ainda, porque se não acontecer nada, eu vou te arrebentar todinha aqui dentro. E já apanhando dele, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para vender esses móveis? Que eu tenho um tempo, né? Que eu já tinha chegado, já tinha passado um certo tempo da campanha, então tinha pouco tempo para cumprir. Então, o que eu fiz? Eu peguei o jornal, comecei a olhar e comecei a ver casas de móveis usados que compravam móveis. E tinha um valor até maior nos meus móveis de casa, que foi geladeira, foi fogão, foi armário, foi guarda-roupa, foi cama, foi tudo, gente. Máquina de lavar nova, micro-ondas, televisor, tudo que tinha dentro da minha casa foi. Até talheres, equipamentos que eu usava, aspirador, tudo. Só um instantinho, por que você deixou? Do jeito que você era endemoniado, perturbado. Como é que você deixou? Humanamente falando, porque eu sei que foi o Espírito Santo, mas como é que foi? O que se passou na tua cabeça? Passou na minha cabeça, a única coisa que eu ia matar ela. Eu falei para ela, se tu não tiver uma resposta disso que tu está fazendo, eu vou te... Ele cobrou de mim, ele falou, se Deus não te responder, eu vou acabar com a tua vida. Ele cobrou de mim. Eu acabo de te matar. E eu orando na fé, e falei assim, eu não tinha nem muita experiência, gente. O que eu ouvi foi um alimento. Eu falei, eu vou cumprir. Fiquei com aquilo dentro de mim, porque eu estava há pouquíssimo tempo na igreja. Acho que era coisa de uma semana, nem isso. E o que eu fiz? Liguei a empresa veio, e uma empresa de móveis usados, e comprou todos os meus móveis, comprou tudo. E algumas pessoas que eu anunciei também veio buscar tudo. Foi tão rápido. Eu consegui vender tudo, foi o próprio Deus. Só que assim, o valor que eu consegui foi em torno de 11 mil reais, em todos os móveis. Eu estava sem comer, tá, bispo? A minha filha era pequena, ela tinha na época 3 aninhos, e a gente estava passando fome. Eu fiz isso passando fome. Comprava um ovinho, fritava, arroz seco, e foi assim, a campanha inteira. E o que eu fiz? Eu juntei latinha, eu queria cumprir mais, eu queria fazer mais. Eu não queria fazer só 10 mil, eu falei, estava muito bom aquilo, aquela sensação. E quando eu vi o dinheiro entrando no envelope, me deu uma força muito grande. E eu ficava com mais vontade de fazer. Ele chegou ao ponto de esconder o envelope. Quando ele viu o bolo de dinheiro, ele pegou o pacote e falou assim, vamos fazer compra e vamos usar esse dinheiro para investir em alguma coisa. Eu falei, não, eu vou cumprir o voto, esse dinheiro é do voto. Você está louco? Deus vai mudar a nossa vida. Você não me deu essa chance de fazer e provar para você que Deus vai mudar a nossa vida? Aí ele falou, então tá,
então vai. Eu vi que foi Deus, porque ele já estava começando a entrar na minha. E eu orando, meu Deus, eu tenho que me honrar, porque senão ele vai me matar. E aí o que aconteceu? Eu coloquei em torno de 13 mil reais. Ainda fui catar latinha na rua, pesei a latinha numa empresinha lá que pesava ferro, e consegui 13 mil reais. E eu subi com ele, eu falei, você vai comigo, porque você é a minha campanha. E ele subiu junto comigo, meio assim, mas subiu junto comigo. A gente colocou o voto no altar. Nem o pastor acreditou que eu cumpri aquele voto, bispo. E eu cumpri. Eu subi sozinha. Quando ele falou assim, você vai fazer um voto de 10 mil reais. Naquela época, hoje não é tanto, mas naquela época era um valor assim, muito. Era muito. Para mim, então... E aí eu coloquei. Quando eu desci com ele, eu desci diferente. A miséria ficou ali no altar. Não era mais aquela Thaís. E ele também desceu diferente. Ele chegou em casa, a casa ainda estava vazia, estava sem móvel, estava sem nada. Mas deu uma força dentro de mim e dentro dele. E ele começou a me pedir desculpa, gente. Ele começou a me pedir perdão de coisas que ele fazia comigo. E eu chorei muito. Eu falei, nossa, o meu marido me batia, me espancava. Ele falou, olha, você tinha razão, eu desci diferente. Realmente, aquele lugar tem alguma coisa especial. Eu falei, não é aquele lugar. É o voto que eu fiz com Deus. E Deus começou a me dar direção, bispo. Aí eu comecei a trabalhar no ramo de vendas. E aí Deus já começou a me abrir minha visão cada vez mais. E aí eu abri a minha empresa. Eu abri uma empresa de representações de negócios. Eu só tenho até a 6ª série. E hoje, a nossa vida está totalmente abençoada. A gente tem tudo, bispo. Eu tenho uma casa no litoral, que a gente é da Baixada Santista. Carro, moto, tudo. Meu marido maravilhoso. A empresa, eu tenho uma equipe de vendas que trabalha para mim. Eu represento negócios, eu represento grandes empresas na Baixada Santista. Tudo que você possa imaginar. A gente passeia, a gente viaja, a gente come bem. Minha filha está estudando medicina. Mudou a história de vida de vocês? Mudou completamente, bispo. É outra coisa em relação ao que a gente via antes. Só Deus para fazer mesmo. Não bate mais nela? Não, hoje não. Nem quero mais saber disso. Depois que eu desci do altar, meu marido... a gente está em lua de mel até hoje. E assim, não parou por aí. A gente continua sacrificando. Uma atrás da outra. O sacrifício é a nossa vida. A gente tem que continuar, não pode parar. A gente fez essa última também, a gente fez loucura também. Deus honrou, já está honrando, já conquistamos já o que a gente colocou. E cada vez mais Deus está abençoando, bispo. Deus abençoe mais a vida de vocês.